você que nos acompanha aqui na TV Regional. Hoje nós estamos em Macuco, no Macuco Rural Park, para a primeira conferência municipal do meio ambiente. E você vai acompanhar tudo o que acontece com a gente aqui na TV Regional, comigo, Baroni Júnior, e a Michele nas imagens. E acompanhando a primeira conferência municipal do meio ambiente, nós vamos conversar com ele, que foi o primeiro palestrante, o senhor Lauro. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, senhor Lauro. O senhor falou muito sobre mitigação, sobre como resolver ou até mesmo evitar alguns problemas no meio ambiente. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente no que consiste, então, essa mitigação, né? E que o senhor contasse um pouquinho para a gente de como que o senhor vê a importância desse tipo de evento para um município. Olha, a mitigação é uma redução, uma amenização dos danos ambientais que a gente provoca, a gente mesmo provoca. E para fazer isso aí, essa mitigação, a gente precisa ter uma série de intervenções na área como um todo, certo? Trabalhar a cobertura vegetal, trabalhar a topografia da região, ver o que a gente pode fazer naquela área e o que não deve fazer. Eu agora estava vindo de Cordeiro, vi ali um morro perto do posto de gasolina, o cara está metendo um trator de qualquer jeito no morro lá, aquilo vai dar um desastre, vai cair. Então a mitigação é exatamente você reduzir o dano e evitar que aconteçam novos danos. E aí que entra o papel da administração pública, o papel da fiscalização, o papel dos órgãos ambientais, para evitar que esses danos continuem acontecendo. Porque eles estão num ritmo crescente, a população vai crescendo e cada um vai fazendo o que acha que pode fazer, tá certo? E quando a gente quer fazer a coisa certa, muitas vezes é limitado por uma legislação interpretada mal cá no campo. Eu tive problemas já com o pessoal de fiscalização, tanto eu não me atrevo a fazer mais, fiz muita intervenção, então não precisa fazer mais não. Se eu conseguir divulgar as técnicas que eu conheço por questão de formação profissional e questão de vida profissional, eu tenho mais de 50 anos de extensão rural, então se eu conseguir fazer com que as pessoas entendam o papel delas na sociedade, o papel delas em relação ao meio ambiente, esse problema de aquecimento global, isso é cíclico, sabe? Então o aquecimento vai aquecer, daqui a pouco vai esfriar. Aí nós vamos chiar, está frio demais. Você vê nos Estados Unidos agora, nevou onde nunca nevou na Flórida. Então, e aí você está vendo aqui a questão que nós tivemos durante a seca desse ano, um calor forte na seca, falta de água. Por quê? Porque nós estamos trabalhando mal as cabeceiras. Então, quando você vê um ecologista chato, um cara que pouco conhecimento, dizer, o eucalipto é uma desgraça. Ai de nós, se não tivesse eucalipto no Brasil, como é que nós estaríamos fazendo papel? Tá certo? E ele está lá em cima, protegendo o solo, amenizando o impacto do sol na terra e produzindo matéria. Então são coisas que a sociedade precisa entender no conjunto. Não é dizer assim, eu vou desmatar o eucalipto porque ele é praga. Eu tenho exemplo, por exemplo, lá na propriedade que eu trabalhei, que eu plantei eucalipto a 15 metros da nascente, e é a nascente que mais produz água hoje lá na propriedade. Por quê? Porque o morro está protegido. As chuvas que caem em cima infiltram, vão sair e caem embaixo dessa nascente. Ou ele rouba a umidade, rouba, para crescer, tá certo? Mas deixa passar a umidade para baixo. Então, são coisas que a sociedade precisa entender, e principalmente os órgãos públicos. Mostrei ali aquele mapa da microbacia de Macuco, nós fizemos aquilo em 1998. Tem lá quase 40 anos, pô, e ninguém toma providência. Eu levei aquele resultado para a SEDAI no Rio, não toma providência. Então, quando acabar a água aqui, acabou a água de Macuco. E agora? Vamos fazer um poço artesiano? Daqui a pouco acaba o poço artesiano também, não é isso? Então, é uma situação que precisa haver um entendimento maior. E a Conferência de Meio Ambiente é um ponto de partida para isso. Nós tínhamos ali vários jovens ali, vão botando isso na cabeça, sabe? Sai daquele problema de, eu sou jovem, eu vou bagunçar o coreto, os velhos que tomem conta. Mas não tem isso. Tem que ter uma conscientização da sociedade para que o problema seja resolvido como um todo. Então, o município tem que fazer o papel dele, criar as políticas públicas de preservação ambiental, tá certo? Para evitar que o problema continue se avolumando. Tá certo, seu Lauro. Obrigado pelas palavras, e a gente continua acompanhando tudo o que acontece aqui em Macuco, primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente.
acompanhando tudo o que acontece na primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. Nós vamos conversar com ele, doutor André Boer, é isso? Boer? Ele que é doutor e hoje ele veio trazendo uma palestra falando sobre as questões de mudanças climáticas, os fatores das mudanças climáticas e trouxe também uma senhora aula de história. Quem não teve aqui perdeu, mas você acompanha um pouquinho com a gente aqui. Agora, doutor André, conta pra gente um pouquinho, dentro da sua visão, do seu campo de conhecimento, como que o senhor vê a importância de um município se engajar, de fazer uma conferência falando sobre meio ambiente? Baroni, a importância é muito grande, porque a sociedade brasileira, e Macuco não é diferente, não está habituada aos processos participativos, de participar a sociedade e discutir o seu próprio território. Então é a primeira conferência municipal de meio ambiente, ela abre a oportunidade para a sociedade de Macuco continuar nos processos de evolução da sua sociedade, prestando atenção no meio ambiente, através dessas ações de discussão pública. Isso é muito importante para o poder público, isso é muito importante para a iniciativa privada do município, isso é muito importante para a própria sociedade do município. Discutir o meio ambiente é discutir a qualidade de vida das pessoas, é discutir a geração de emprego e desenvolvimento do município, é discutir a segurança hídrica, a segurança alimentar, o bem-estar. Então a gente precisa de desenvolver na sociedade, iluminar a sociedade e a população com relação à importância que é a discussão do meio ambiente para a sua própria vida. Agora, doutor, falando em discutir essas questões de meio ambiente, de clima, o senhor trouxe uma reflexão a respeito da Agenda 2030. E muitas pessoas que estão em casa, até mesmo quem estava aqui, eu, por exemplo, ainda sou um pouco leigo no assunto, o que consiste essa Agenda 2030 em relação às questões climáticas, às mudanças de leis? O senhor pode contar um pouquinho para a gente? Tá. A Agenda 2030, ou também a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, é uma série de agendas que derivaram do movimento da Agenda 21. E isso foi desenvolvido pela ONU, né? Então hoje você tem a Agenda do 2030, também chamada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e são 16 ou 17 agendas, e cada agenda dessa possui uma temática a ser implantada por todos, poder público, poder privado, sociedade. Cada uma dessas temáticas vão trabalhar alguma questão que está relacionada ao meio ambiente, que o meio ambiente é tudo. Você vai ter uma agenda de desenvolvimento econômico e geração de emprego, você vai ter uma agenda específica para a vida selvagem, a vida aquática, você vai ter uma agenda de saneamento, ou seja, são 17 temas que na sua totalidade abrangem o meio ambiente, que repito e reitero, que é tudo. A nossa vida é composta dentro do ambiente que a gente vive. E nesse ambiente nós vamos ter aspectos ambientais, nós vamos ter aspectos sociais, econômicos e aspectos também de relacionamento, de bem-estar social, né, de justiça econômica, de justiça ambiental. Tudo está envolvido na temática do meio ambiente. Por isso é uma temática transdisciplinar. Ela está presente em todos os segmentos, ela precisa de ser abordada em todos os segmentos, a agenda ambiental. Por isso que eu apontei que um bom roteiro para o pensamento da sociedade de Macuco para frente é a adoção, por exemplo, da Agenda 2030 ou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
gente tem o trabalhador que perde o seu ganha-pão por uma chuva extrema, uma família que perde a sua casa, a população ribeirinha que não tem acesso a peixe pela seca, pela contaminação, e ainda incêndios florestais pelas secas, incêndios que atingem áreas urbanas, como a gente tem visto lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, mas de um país que é extremamente rico, cuja adaptação e cuja recuperação é muito diferente. E nós estamos acompanhando a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente do município de Macuco e nós vamos conversar com ele, que foi um dos palestrantes do dia de hoje, falando a respeito da justiça climática. Aliás, doutor Vinícius, explica pra gente o que seria a justiça climática. A justiça climática é uma luta para que a gente consiga contemplar todas as pessoas frente a essa emergência climática, né? Para que a gente possa dar condições de acesso, condições de adaptação para essa população que tanto sofre, né, com esse calor, com essas chuvas extremas que acarretam tantos problemas, né? Porque não podemos pensar somente em alguns, temos que pensar em todos. Então a justiça climática é uma luta por isso. Então significa que a justiça climática nada mais é de que a luta por uma igualdade social que hoje ainda está patinando no país, né? Exato, porque o nosso país ele foi construído numa base de desigualdade, né? Principalmente com a escravidão e tudo mais. Então a gente traz esse passado, a gente traz essa história que ela precisa ser pensada, repensada, né? Então é uma luta por igualdade muito grande que a gente vai em busca, né? E conscientização. Se essa conscientização começa pelas crianças, começa pela escola, pouco a pouco a gente consegue tornar essa sociedade mais justa e mais igualitária. Agora, dentro do seu campo de conhecimento, do seu campo de visão, como que o senhor viu a importância desse tipo de evento, a importância desse tipo de debate para o crescimento e conhecimento da população? Eu acho fundamental, porque quando a gente está disposto a debater, quando a gente está disposto a conversar, dialogar sobre o clima, dialogar sobre o meio ambiente, é uma oportunidade de todos crescerem, né? O conhecimento científico, o conhecimento tradicional, né, da população, aquele conhecimento que aquele senhor tem sobre como a chuva vai chegar, tudo isso é importante. E ter essas conferências, esses fóruns de debate, favorece muito a gente a pensar isso como um todo, a partir de diferentes visões, diferentes percepções. A percepção é a grande chave. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas palavras e a gente continua acompanhando tudo o que acontece na região. Primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. Acontece na região, acontece em Macuco, acontece na regional.